Bora lá então, chat. Olha aqui, ó, o canal Gustavo Marques. Pô, eu adoro esse canal. Salve aí, Gustavo Marques. Pô, esse cara, além de lindo, o cara faz vídeos maravilhosos. Lá ele, pô, tô zoando. O que aconteceu com o Haaland em 2026? Ok, aí a gente pensa. Já tá aqui, né, a carinha do Haaland. E tá aqui as críticas, né? As Metacritics, né? Digamos assim. Tipo aquelas notinhas de jogo. Só que são as notas de partida dele, né, cara? E, mano, parando pra pensar assim, eu tinha até esquecido um pouco do Haaland, né? Porque a gente vê várias coisas aqui, comenta e tal, muito trabalho, que até para de pensar no Haaland, né? Só que assim, até ano passado, mesmo a gente não vendo muitas coisas sobre ele, aparecia, né? Várias notícias sobre o Haaland, vários gols, né? Golaços, o cara, pô, aparecendo ali em tudo. Só que esse ano meio que, né, deu uma sumidinha nesse começo do ano, né? Até o final ali do 2025, né? Na temporada ali na Premier League. Deu uma sumidinha. O que pode ter acontecido? Não sei, talvez o Gustavo Marques vai explicar aqui, mas vamos ver, né, cara? Será se parou de jogar? Deu uma... Será se ele se lesionou? Às vezes se lesionou, né, internamente, não comentou nada pra ninguém. Parou de jogar um pouco, né, velho? Em 2026, aconteceu uma coisa que parece impossível quando a gente fala do Haaland: seca de gols. Um atacante que vive de gol simplesmente parou de aparecer como você está acostumado. No começo da temporada, há 3 meses, ele estava com 21 gols em 12 jogos, somando clube e seleção. Que isso, cara? Pô, é muita coisa, né, velho? 12 jogos, o cara marcar 21 gols, mano. Pô, absurdo. Algo absurdo, mas a média não se manteve. Nos últimos jogos, ele fez apenas 3 gols nas últimas 13 partidas. Olha só a diferença, cara. Nos últimos 13 jogos... Ele só fez 3 gols daí, né, cara? Pô, ele deve ter o número da sorte, né? Porque em 21 partidas ele meteu 12 gols, que é ao contrário de 21. Aí agora em 13 jogos ele meteu 3. 3 ali com 3. Porra, vamos pegar esses números aí. Vamos apostar na loteria aí, Haaland. Tá precisando de mais grana aí, cara. Já pensou, cara? Mas assim, futebolisticamente falando, decaiu bastante, né, cara? Decaiu pra caramba. Talvez seja o estilo novo do Guardiola, né? Às vezes ele usa o Haaland, né? Só que eu já ouvi falar que o Guardiola, ele nunca gostou de usar centroavante, né? Na minha cabeça, o Guardiola, ele só usa o Haaland até hoje porque o Haaland é famosão, tá ligado? Tá no hype e tudo mais. Só que senão ele faria igual ele fez lá com o Ibrahimovic. O Ibrahimovic, ele era tipo um Haaland, né? Era um cara alto, rápido, veloz, fazia gol, altos golaço. Só que o Guardiola e o Ibra não se deram bem, né, cara? Não se deram bem. Não sei se é por conta do ego, né, do Ibrahimovic, né? O cara era bem, né, explosivo, folgadão, o bichão era ego demais, né? Mas jogava bola pra caramba também. Só que não se deram certo, né? Será se aos pouquinhos o Guardiola tá ligado? Tá metendo louco? Tá tirando o Haaland? Desses, 2 foram de pênalti. Ou seja, em bola rolando, a sensação em momento é inesperado. Aí você entende por que a pergunta do vídeo é tão direta. O que aconteceu com o Haaland em 2026? Não faço ideia, estamos aqui para descobrir. Gustavo Marques, por favor, nos dê a resposta. Porque quando a fase ruim aparece, ninguém quer contexto. Já vem logo a sentença, dizendo que ele acabou, que desaprendeu, que já era. Só que quando você olha direito, a história fica mais perigosa. Porque mesmo nessa seca, o Haaland ainda tem números gigantes na temporada. Ver o Haaland jogar de perto é uma arte. Porque ele é um cara que tá o tempo inteiro pensando na melhor posição para ele finalizar. Ele é uma máquina e ver isso de perto, essa dança ali que ele tem com os zagueiros e tal, é uma parada que eu acho fascinante. Que da hora, né, cara? Tipo, o nome disso é... O cara tá jogando sem a bola, né? Ele tá jogando sem a bola. Às vezes o Haaland, a gente vê ele marcando altos gols, só que ele passa o maior tempo da bola... Não tá nos pés dele, tá ligado? O maior tempo de jogo ali não fica nos pés dele. A bola só chega quando é necessário, tá ligado? E um atacante bom, cara, que faz isso direito, faz isso igual o Haaland, tá ligado? Tem que se posicionar direito. É aquele famoso ditado: você tem que estar na hora certa, no lugar certo. E pra você estar na hora certa, no lugar certo, você tem que ser muito bom pensando ali na sua qualidade em posicionamento. Você tem que se posicionar muito bem, né, cara? Porque quando o cara é um atacante assim, centroavante nato mesmo, cara, pode até ter um recurso de drible, né, fazer uma finta ali, 1x1, 2x1,
Só que não depende disso, tá ligado? Depende somente do seu posicionamento. Você tem que estar ali na hora certa, no lugar certo, mano. E pra fazer isso muito bem, cara, você tem que treinar muito, cara. E o Haaland faz isso muito bem, cara. Tá ligado? Eu até ia falar do Gabigol aqui, mas seria um pecado, eu acho. Seria um pecado? Vou fazer uma pergunta pro chat. Seria um pecado comparar o Gabigol com o Haaland? Acredito que o Haaland é muito melhor, né? Pô, 1000 vezes melhor. Só que o Gabigol lá na época do Flamengo, nem sou flamenguista, cara. Pô, jogou muito bem, cara. Se posicionava muito bem. Não é à toa que o Gabigol foi artilheiro, né? Da Libertadores, Brasileirão, do Flamengo lá e tal. Fez muitos gols, cara. Por quê? Por causa do posicionamento dele. Ele tinha os recursos de finta, de drible, tinha velocidade ali e tudo mais. Só que a qualidade master dele, naquele ano pelo menos pelo Flamengo, foi o posicionamento dele, cara. Não é à toa que ele fez tantos gols, sabe? Fazia gol de rebote, fazia gol de sobra. É tipo no basquete, tá ligado? No basquete tem cesta de rebote, né? Porque quando os caras joga lá uma de 3 ou vai tentar fazer uma cesta, sempre tem aquele centroavante gigantão, 3 metros de altura, ali na cesta ali, sabe? Só de zóio, só esperando o rebote. Então aquele cara, ele tem que estar bem posicionado pra ele fazer a cesta, tá ligado? E no futebol não muda muita coisa não, cara. É quase isso, só que é com os pés daí. Da hora a edit, né, cara? Ó. Baby. Chupa minha pica Haaland. Loirinha do Haaland. Cara maluco, né, velho? Cara doido. Bateu aqui. Bateu a esquizofrenia. Foi mal. Deixa eu voltar ao normal. Hoje em dia ele está no Manchester City, mas desde cedo ele mostrou que era um artilheiro nato. Ele nasceu em Leeds, na Inglaterra, mas não foi na Inglaterra que ele moldou o futebol. Foi na Noruega. No frio, na descrição, no futebol simples. Foi o tipo de lugar em que ninguém vira estrela por acidente. E é aí que começa a parte que muita gente esquece quando fala dele como máquina. A máquina não apareceu do nada, ela foi construída. O bichão já era gigante, né, cara? O cara parece que tá jogando no meio dos Vikings com 13 anos, né, velho? O pai dele já tinha vivido a Premier League, já tinha jogado no City no passado. Então, o Haaland cresceu com o futebol como normalidade, não como sonho distante. Só que o detalhe que muda tudo é que, desde cedo, ele não parece querer jogar bonito, ele parece querer decidir. E quando o garoto cresce com essa mentalidade, o destino acontece de forma natural. O primeiro passo foi local, no Brina, time pequeno e raiz. Em seguida, ele foi para o Molde, e foi lá que seu futebol começou a assustar. Em 2018, durante uma partida, ele marcou 4 gols em 21 minutos. E a partir desse ponto, tudo mudou. Em 2019, na Copa do Mundo Sub-20, no jogo entre Noruega e Honduras, ele marcou 9 gols na partida e chamou ainda mais a atenção. 9 gols, cara. 9 gols numa partida, velho. Pô, isso é bizarro, cara. Será se esse recorde é dele? Isso daí eu não sei, mano. Será se esse recorde de, 9 gols em uma partida, o cara que mais fez gols numa partida é ele? Ou tem mais? Será se teve alguém que fez mais de 9 gols numa partida oficial, assim, profissional? Ou esse recorde é do Haaland? Com isso, ele foi jogar no Salzburg, da Alemanha. E em sua primeira partida de Champions League, ele fez um hat-trick no primeiro tempo contra o Genk. Como se a Champions fosse a liga local. Como se a pressão fosse combustível. E aí, vem um passo que transformou o fenômeno em inevitável. O Borussia Dortmund. Na Alemanha, na Bundesliga, na estreia, ele fez outro hat-trick. Agora como cartão de visita em um dos campeonatos mais físicos do mundo. Era como se cada novo lugar tivesse uma regra diferente e ele quebrasse todas no primeiro dia. E quando o jogador vira inevitável, só existe um destino, o maior cenário possível, Manchester City. Ele chegou em 2022 e o que aconteceu na temporada 2022-23 parece exagero de roteiro, mas foi realidade. Pô, te falar, o Haaland no City, mano. Isso no FIFA, lá em 2022, o City tava muito roubado, cara. Sério mesmo. Passei raiva, cara, na Master Liga no FIFA 22, cara. Porra, porque geralmente eu faço Master Liga na Premier League, assim, com o time da segunda divisão, com a terceira, e eu vou subindo, né, até a Premier League, que é a primeira divisão do campeonato inglês. Mano, e quando você pega o City, cara, é muito difícil, velho, jogar com o City no máximo. Sério, é quase impossível, velho. O bicho é roubado, cara. O Haaland dá raiva porque no jogo, assim, quanto mais físico, mais velocidade no FIFA, é roubado, né, cara? Era tipo o Adriano na Inter de Milão, tá ligado? Lá no PES 6, no Pro Evolution 6. O Adriano lá e o Ibrahimovic eram os melhores jogadores da Inter, cara. Por quê? Porque eles eram alto, forte e velocidade. Era só isso que eles tinham. E mano, força e velocidade no videogame, cara, o jogador fica super roubado, cara. E o Haaland
é roubado. Eu vou falar. Não era só o Haaland, mas era o City, cara. Porra, que raiva, cara. Em 53 jogos, ele fez 52 gols na temporada. E na Premier League, quebrou o recorde de gols em uma única edição, com 36 gols. Não é um atacante se adaptando ao futebol inglês, é o futebol inglês tentando se adaptar a ele. Doideira, né, cara? 52 gols em 51 jogos. Isso é absurdo, só que assim, como a gente foi acostumado mal, né, cara, com o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. Lembra? Pô, eu lembro quando eu era adolescente, o Cristiano Ronaldo marcava lá 60 e poucos, 70 e poucos gols no ano. Messi também, 70 e poucos, 60. Teve aquele ano que ele marcou 91, né, em 2012. Mano, olha só como a gente foi... Mano do céu, como o Cristiano Ronaldo e o Messi foram fora da curva, assim, tipo, demais, né, cara? Hoje em dia a gente vê o Haaland, o tanto de gol que ele faz, né? O tanto que ele faz. Só que o Messi e o Cristiano Ronaldo faziam muito mais e não parecia ser com tanto esforço, né? Não parecia que os caras faziam aquilo de boa. Caraca, e parece que agora os caras dando a vida não chega, né, a 60 gols. Não chega, mano. E o Cristiano Ronaldo e o Messi faziam aquilo com uma naturalidade, cara. Porra, a gente viveu, hein? Ô época boa. O cara foi eleito o melhor jogador da Europa em 2023. O time ganhou tudo, inclusive a Champions. E ali, o Haaland virou uma definição. O cara que transformou um time já dominante em algo ainda mais cruel. E quem viu essa fase, acha que já viu tudo. Só que aqui está o ponto que ninguém está vendo. O Haaland não parou em 2023. Ele não virou uma repetição. Ele continuou fazendo história. Em 2023-24 foram 45 partidas e 38 gols marcados. Em 2024-25 tá bom. Foram 48 partidas e 34 gols marcados. Tá bom. Temos que levar em consideração que o City passou por maus bocados no elenco devido a lesões. As coisas não foram fáceis e ainda assim, Haalandinho brilhou individualmente. E aí entra um ponto que muita gente ignora. Essa fase atual de seca de gols não nasceu do nada. Ela é filha direta do que o City viveu na temporada passada. Porque 2024-25 foi o ano em que o City sentiu peso como não sentia há tempos. Terminou a Premier League em terceiro com 71 pontos, a pior pontuação do Guardiola no campeonato de 38 rodadas, e ainda fechou a temporada com a narrativa mais dolorosa para um time desse tamanho, sem grande título doméstico, com derrota na final da FA Cup. Aí 2025-26 começou com derrotas, mas logo veio a sequência de vitórias. Só que em 2026 o ano começou duro. O City precisava de uma vitória para encostar no líder Arsenal, e o que a gente viu foi um City desperdiçando chances no jogo contra o Brighton. O próprio relato da Premier League é direto. Haaland perdeu uma chance excelente no fim. E assim, o City abriu 2026... Caraca, aquele gol na cara ali, tipo... Não é gol do Haaland perder, né, cara? Tipo, perdeu feio ali, hein? 3 empates seguidos. Aquele tipo de sequência que faz o centroavante virar o primeiro alvo. E logo em seguida, no clássico de Manchester, eles perderam para o United fora de casa. O mais absurdo dessa história é que a seca do Haaland em 2026 vira manchete como se ele tivesse sumido da temporada inteira. Só que quando você abre os números de verdade, o roteiro fica contraditório. Porque, mesmo com esse recorte de poucos gols em sequência, ele ainda está com 21 gols e 6 assistências em 25 jogos de Premier League. Isso é campanha de artilheiro, não de jogador em crise. Ele está liderando a artilharia e ainda tem tempo de sobra para ampliar os números. Ele decidiu o clássico contra o Liverpool fora de casa, foi o responsável pela assistência para o Bernardo Silva empatar e ainda cobrou o pênalti que virou o jogo. E quando você leva isso para a Champions, a imagem fica ainda mais forte. Na Europa, ele também está entregando 7 gols em 8 jogos. Pô, o cara tá bem, cara. O cara tá mó bem, velho. É que, assim, a gente fala isso como uma crítica. Quando o cara é muito bom, assim, por exemplo, que nem o Haaland, né? Muito bom, faz bastante gols. É que nem é aquilo, né? A gente fica mal acostumado. Por exemplo, nas temporadas passadas, o bicho tava ali, ó, entregando pra caramba, né? Aí quando já começa meio que... Tipo, ele não tá começando ruim. Não é ruim isso aqui. Esses números aqui são muito bons, né? Só que pra ele pode mais, sabe? E a gente sabe que ele pode muito mais. Então pra ele isso daí é ruim, tá ligado? Aí a gente começa a comparar. Pô, mas tá assim no começo de carreira, cara. Temporada passada tava melhor, entendeu? Não é que ele tá ruim. Tipo, talvez ele vai se engrenar ali, vai ver ele foi curtir um carnaval, né? Final de ano, lá na Times Square. Às vezes o cara tá indo, tá ligado? Tá se engrenando, tá rodando. As manivelas tá girando ainda. Mas eu acho que ele vai se engrenar sim, cara. O City também logo já começa a pegar ritmo.
já se entrosa ali, aí já era, cara. Quase um gol por partida no torneio onde um erro te elimina e um gol muda uma temporada. Ele é o terceiro artilheiro do torneio, atrás de Kylian Mbappé, que tem 13, e Harry Kane, que tem 8. Então, o que a gente tem aqui é um paradoxo perfeito. O Haaland subiu no recorte curto, mas no total, ele continua sendo Haaland. Todos sabem da qualidade de finalização dele. Não dá pra dar chance ou espaço, porque boa parte das tentativas são convertidas. Além disso, ele é muito inteligente no posicionamento. É só pelos gols que ele fez no primeiro duelo contra o United dessa temporada, onde o time venceu por 3-0 e ele marcou 2 gols. No primeiro, no meio dos 2 zagueiros, ele fez a leitura antes de todo mundo para aproveitar o passe e marcar. Olha só o jeito que ele joga, cara, que da hora. Que massa, né, velho? Ele já leu a jogada, tipo, muito antes, né, cara? No meio dos 2 zagueiros ali, que da hora, velho. Isso é treino, tá, galera? Isso é muito treino. Ó. Meteu cavadinha ainda, hein? É isso, qualidade. E claro que não é só gol fácil, porque o segundo deu depois de um contra-ataque e finesse na finalização. Bola complicada, tem que se virar lá atrás. Ó, não tá impedido. Tava atrás de meio de campo, né? Retome. Golaço, cara. Ele é uma máquina de fazer gols. O erro do Luke Shaw no campo de ataque. Erro cruzado. E isso muda completamente a pergunta. Não é ele desaprendeu a fazer gol, é outra coisa. Como um cara que tem esse volume de gols e ainda entrega assistências, entra numa seca tão estranha a ponto de virar debate mundial? É loucura mesmo, né, cara? Como? Como é que isso vira debate? Aí eu respondo, eu acho que é aquilo, cara. Quando o cara entrega demais em certo ano, em certa data, entrega muito, a gente começa a comparar com os outros anos que ele foi tão bem que agora ele não tá indo tanto, entendeu? É que nem quando o Cristiano marcava lá 80 gols. Aí no outro ano ele marcava 65. Pô, são números ótimos. Só que daí a gente fala, nossa, mas você marcava 80. Por que você agora marcou 65? Entendeu? É tipo isso, cara. A gente tá tentando ver uma crítica, mas não existe, cara. Pô, o cara é craque, velho. Craque tá marcando ainda, tá ligado? É só esperar. É aqui que a história começa a ficar séria, porque a resposta não está só nele, está no que aconteceu com o City ao redor dele. A sensação na temporada atual é de que o City até empurra, até pressiona, mas não consegue esmagar. Bem diferente do City do passado, que era avassalador e imbatível. O Guardiola não tratou essa seca atual como o Haaland desaprendeu. Ele tratou como um sintoma de uma coisa maior. O City parou de alimentar o Haaland do jeito certo. Na entrevista coletiva de 27 de janeiro de 2026, nas vésperas do jogo crucial da Champions contra o Galatasaray, o Pep foi direto. Ele disse que o time precisa jogar melhor para ajudar o Haaland, que precisa criar mais chances, porque aí ele volta a marcar. Não é sobre o 9 estar ruim, é sobre o sistema não estar chegando nele como antes. O responsável por essa seca de gols é o time, não o jogador. Não tá chegando as assistências, então. Porra, aí é foca que faz, né? O cara não tem que fazer nada daí, né? Só tem que esperar os caras jogar melhor. Tem que ser, ô galera, vamos jogar aí, caralho. Vamos querer? Eu dou uma enxada pra qualquer um aí. Vamos querer? Vamos jogar bola? Respondeu Guardiola na entrevista coletiva. Eles precisam jogar melhor, criar mais chances e ele vai marcar. Nunca subestime os atacantes, os artilheiros, porque eles sempre vão te calar. Queremos que ele marque gols pelo resto da vida, com certeza, acrescentou o treinador espanhol. E aí veio a noite em que o Haaland fez o que ele sempre faz quando o barulho começa a ficar alto demais. Champions League, Etihad, última rodada. O City precisava vencer para escapar do caminho mais perigoso. E no meio desse cenário de pressão, o jogo virou o capítulo perfeito para uma reviravolta. Manchester City venceu o Galatasaray por 2-0. E quem abriu o placar foi ele, Haalandinho, com Golaço! Nossa, que golaço, galera. Olha lá, mais um posicionamento. Olha, toma. É muita frieza, né, cara? Você viu? Ele olhando pro goleiro. Olha ele olhando pro goleiro, ó. Antes dele bater, cara. Ó, olhadinha. Ele deu uma olhadinha pro goleiro. Aí ele cavou, ó. É muita calma, velho. Muita tranquilidade, cara. Coisa de craque artilheiro mesmo. E aí a história chega no ponto em que ela para de ser sobre seca de gols e vira sobre timing. Porque, sim, o Haaland fez o gol contra o Galatasaray e marcou contra o Liverpool. Mas a pergunta que fica não é, ele voltou. A pergunta é, ele vai voltar a tempo do que realmente importa? Na Champions, o City já está nas oitavas e agora o bicho pega. Na Premier League, a equipe está 6 pontos atrás do líder Arsenal. Mas nós já vimos esse filme antes. Esse ano, a Copa do Mundo está a caminho. Ela começa em 11 de junho de 2026. E dessa vez não é teoria. A Noruega está classificada. Depois de... Esse ano vai ser louco, hein, cara? O que vai ter de zebra nessa Copa do Mundo aí vai ser loucura, velho. Será se o Haaland vai, tipo,
conseguir levar a Noruega pra longe, cara, pela primeira vez na Copa do Mundo, esse bagulho vai ser... Essa Copa, velho, essa Copa vai ser da hora, velho. Vai ser muito foda. Anos fora, Sério mesmo. De 1998. Muito disso por causa do Haaland, o que pesa mais ainda, porque o Haaland não só levou a Noruega, ele carregou. A FIFA e a UEFA destacaram que ele foi decisivo na campanha e terminou como artilheiro das eliminatórias europeias, com o número que explica tudo, 16 gols em 8 jogos. Se a seca de 2026 é só uma fase, ela vai acabar, mas se ela é um sinal de desgaste, o mundo vai descobrir no pior palco possível, porque a Copa do Mundo não perdoa recorde, ela transforma um recorde em legado. Os números dele na temporada ainda estão ótimos, 36 partidas e 27 gols marcados, mas será que ele voltará a marcar como antes? Comenta aí embaixo que eu quero saber sua opinião. Que loucura, né, cara? Eu acho que ele vai voltar sim, a marcar como antes. Logo, logo, já vai voltar ao normal, tá? O Haaland já vai ser o Haaland Supremo Master novamente. E, mano, o bagulho é na Copa do Mundo, cara. Eu acredito que pelo menos ali da primeira fase, né, na Copa do Mundo, a Noruega passe, cara. Até, tipo, não por conta do Haaland, né? A Noruega tá boazinha, né? O time. Não tá ruinzão, assim, sabe? Que nem um Afeganistão da vida. Os caras tão bonzinho. É que o Haaland é muito fora da curva, né? É um norueguês muito fora da curva. Só que o Haaland vai ajudar pra caramba, cara. Certeza que vai marcar gol na Copa. Tomara que ele, sei lá, marque hat-trick aí na Copa já no primeiro jogo. Imagina, cara. Pô, o cara é muito abençoado, né? Aí o cara é um viking mesmo. Ele é abençoado pelos vikings. Esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir os links na descrição, vai ter muitos jogos pra você se divertir, vai ter minhas redes sociais aí pra você se entreter também. E valeu demais, fiquem com Deus e um grande abraço pra confortar o coração de vocês. Amém!